Olá, eu tenho ouvido de alguns irmãos, amigos, a respeito de temas a ser colocado nos vídeos, nas pregações, enfim, naquilo em que falamos sobre o que discursarmos. E uma das coisas que tem sido sugerida é falar sobre a questão do pecado. E recentemente eu tive um diálogo me correspondendo por texto no WhatsApp com uma pessoa de um outro canal que, se dizendo ex-membro da Igreja Adventista, se propõe a pregar contra ela, não obstante, e aí é que fica difícil de entender, mantenha os mesmos pensamentos doutrinários adventistas na sua concepção das Escrituras. Bom, é claro que não foi um diálogo a ser levado adiante, porque a pessoa tem um canal. Eu pude me comunicar com ele através do canal escrevendo. E também tínhamos contato por WhatsApp, mas por WhatsApp ele não quis conversar comigo. Quis conversar só do canal, até porque gosta muito de se aparecer, né? Em determinada situação começou a debochar de mim, fazer chacota, o que demonstra despreparo, imaturidade, infantilidade, né? E até falta de ética, né? Mas vamos lá. O tema pecado tem sido, não tema, a palavra pecado, a expressão pecado tem sido tão falada, tão usada em décadas recentes, virou expressões e até temas de novela, o pecado dos anjos, enfim, virou tema de novela, expressões encontradas em filmes, que em décadas anteriores eram uma expressão só usada nos lábios de religiosos e principalmente de pessoas crentes. Mas o tema pecado, como outros temas doutrinários das Escrituras Sagradas, tem sido banalizado, né? Tem sido muito banalizado. E se esquece de se perguntar, da pessoa, no caso, se perguntar, do líder perguntar aos seus seguidores, o que é pecado? No que consiste o conceito doutrinário de pecado nas Escrituras? Qual é a relevância que isso tem, não para o crente, mas para o mundo? Porque é com base nele que houve a necessidade de vir o Redentor, e isso vai aí implicar no tema da natureza do Messias, Jesus, né? O Senhor Yeshua, que foi uma das coisas que essa pessoa a quem me referi desdenhou, debochou de mim, porque como está colocado em um dos vídeos que eu fiz, a importância de se entender a natureza do Messias coloca-se, dentre outros, como ponto importante, a concepção virginal de Maria, da Virgem Maria.
o fato de que, para ser Salvador, designado Filho de Deus e anunciado santo antes de nascer, ele não pode ter participação humana no aspecto masculino. Nós sabemos que o homem é designado por Deus como o cabeça da mulher. E também era para ser o cabeça da criação. Então, uma vez tendo Adão pecado, esse pecado atinge toda a sua descendência, todos aqueles que nascem do ventre de uma mulher via relação sexual, claro, com um homem, traz na sua gênese o germe do pecado. Então, a importância de se falar do pecado tem uma abrangência muito grande. Precisamos entender que o pecado não consiste apenas e tão somente em ações. O pecado em ações é consequência de uma natureza pecaminosa que habita em nós, ainda salvos. E nós vamos estar falando sobre isso, mostrando nas Escrituras, deixando que a palavra de Deus fale e não o homem, não o meu achismo, não a minha interpretação, né? Mas mostrando nas Escrituras, com testemunhas das Escrituras, como foi dito também em certo vídeo, é um princípio que rege as principais denominações evangélicas, como batistas, presbiterianos, acho que também metodistas, enfim, que uma doutrina, salvo o engano, em hipótese nenhuma, pode ser estabelecida em um único texto das Escrituras. Não é, por exemplo, porque Tiago fala, chame os presbíteros e unge-o com óleo, e orai por ele e ele ficará curado, que existe uma doutrina de usar óleo para ungir a cabeça na nova aliança. Há que se entender o porquê que Tiago disse isso ali, contextualizar historicamente e até personificadamente, ou seja, personificada porque Tiago, e somente Tiago, usa esse termo. Não é mesmo? Há uma outra passagem, mas a gente sabe que ali há um processo de transição temporal, né? O fim da antiga aliança e o início da nova aliança. Não houve ali uma declaração, alguém pegou um texto e colocou nas principais paredes da cidade de Jerusalém, dizendo, a partir dessa terça-feira encerra-se a aliança de Moisés e inicia-se a aliança da graça. Houve um período ali relativamente longo, de alguns anos, em que os apóstolos foram assimilando isso com mais cuidado, com mais critério e entendendo que houve uma mudança e que certas práticas e certos decretos e doutrinas e ritos estavam ultrapassados.
Então, em tratando-se do pecado, isso não é tão relevante nesse aspecto, mas a relevância está em se entender o que é o pecado. O que é o pecado? O pecado são atos? Ou o pecado é uma natureza? É uma essência má que entrou e continua até que seja feito por Deus a mudança das primeiras coisas lá em Apocalipse para as segundas coisas. Eis que as primeiras coisas se passaram, tudo se faz e tudo se fará novo. Esse vídeo é apenas um vídeo introdutório, né? Eu vou fazer alguns vídeos porque vou falar com calma, examinando a palavra no vídeo, para que as pessoas possam, assistindo o vídeo, entender que o que está sendo dito está sendo pautado na palavra de Deus. Então, não se poderá fazer um vídeo só, até para que não fique cansativo. Hoje, tão somente, eu quero usar aqui um texto de João capítulo 8, verso 7, o Senhor Yeshua vira-se para os acusadores da mulher apanhada em adultério, inquirindo dele uma tomada de posição, se mata ela ou se absolve ela, como que colocando Yeshua, tentando, colocar Yeshua contra a lei. Eles perguntam, e tu, o que dizes afinal? Porque enquanto eles falavam, Jesus rabiscava coisas na areia, no solo, E no verso 7, e como se insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A palavra-chave aqui é o verbo ser. Ser no sentido de estar, não ter. Aquele que não tem a natureza pecaminosa. Foi isso que Yeshua perguntou para ele. O Senhor não perguntou para eles, aquele que não falou coisa errada hoje, aquele que não brigou, não se irou. Não é nada disso. Ele disse, aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. E um judeu religioso, um judeu praticante, ele entendia muito bem o que Paulo vai dizer lá em Romanos, quando diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado é uma natureza, é uma essência má que entrou no homem e da vida dele faz parte, e quando esse resgatado pelo Messias, salvo, o seu espírito então restaurado à vida, recebe força, poder para dominar o pecado. Mas ele não fica sem pecado. O pecado continua ali. A vida dele, então, passa a ser a vida de luta do espírito contra a carne. Então, essas coisas precisam ser bem entendidas. São bem entendidas, A prova disso, e eu já vou caminhando para o final, encontra-se no Salmo 58, verso 3, aonde diz assim a palavra. Deixa eu ler aqui nessa tradução. Deixa eu ler aqui no texto interlinear, que só assim eu já pego
Aqui no texto interlinear, ele já está no verso 2. Diz assim: livra-me dos que me inimizam, ó meu Deus, dos que se tornam meus inimigos, dos que se levantam contra mim. Né? Deixa eu ver se estou lendo. Não, estou lendo o salmo errado. É Salmo 58, aqui é Salmo 59. Salmo 58, verso 4. Me perdoem. É que aqui é baseado no hebraico. Então, na verdade, no hebraico, o salmo é sempre um antes, né? A Bíblia Católica até respeita essa regra. E acaba alterando os versículos também. Diz assim: desviam-se os ímpios desde o útero, vagueiam desde o ventre os que falam a mentira. Vamos analisar as palavras do salmista aqui. Desviam-se os ímpios desde o útero. Isso aqui tem uma relação semântica do ponto de vista escriturístico e doutrinário. A doutrina da eleição está implícita aqui, a predestinação. Veja que ele é chamado de ímpio antes da gestação. A palavra hebraica aqui é rahem. Rahem é útero. É útero. No útero se dá, dando-se a fecundação do óvulo, no útero inicia-se o processo gestatório. A ideia é que, ainda em espermatozoide, ainda em sêmen, a contaminação do pecado já está presente. Se o colega lá que debochou de mim, quando eu disse que Yeshua foi gerado pelo Espírito do Santo, como diz em Mateus, e ele disse que não, que ali a Bíblia está mentindo, que Yeshua era filho de Maria com José, e que não haveria de ser de outra forma. Afinal de contas, eles eram casados e o sexo não é pecado no casamento. Ele errou em tudo, né? Mas ele tinha um auditório de 12 mil e tantas pessoas rindo com ele, fazendo chacota. Dei de ombro. Aqui está. Me betem desde o ventre. Ou seja, ainda no ventre. Antes vem a palavra rahem, útero. Merachem, desde o útero se desviam. Vagueiam. Me betem desde o ventre. Então, o homem não nasce perfeito, santo e agradável a Deus e é contaminado na atmosfera do planeta Terra em vida pelo pecado. Ele peca porque já nasce pecador. E esse pecado é coisa muito séria. É coisa muito séria. Hoje isso está tão banalizado.
nos grupos aí chamados igrejas, denominações, que é muito importante que se fale sobre isso. Números capítulo 32, no verso 23, o Senhor diz assim: porém, se não procederdes assim, pecareis contra o Eterno. E sabei que o vosso pecado vos achará. Eu vejo aqui a figura do pecado, eu vejo aqui o pecado agindo como a figura de um cão fiel ao seu dono. Não adianta você achar que por abandonar até um modo de viver, de praticar um pecado que você cometeu, você está livre daquele pecado. Aquele pecado continua patente, continua vigente. E você há de resolver isso com o Criador, por bem ou por mal. Melhor reconhecer, arrepender-se e pedir perdão. Porque para onde tu fores, ele irá atrás de você e te achará. Né? Nós vimos lá o exemplo de Jonas, né? Vou procurar um lugar onde Deus não vai me encontrar. Mas foi até o ventre de um peixe. E lá ele teve que acertar o problema do seu pecado com Deus para sair daquilo que ele chamou das entranhas do inferno. Então, nós estaremos fazendo alguns vídeos falando sobre pecado, sobre a natureza do pecado, a entrada do pecado, o efeito do pecado na vida dos santos, que é o que mais nos interessa. O efeito do pecado na vida dos santos. Para que possamos analisar nossas vidas e ver como estamos vivendo. Com relação ao desejo de Deus, que veio e se fez carne, e ele mesmo enfrentou a morte, né? Alguém riram de mim quando eu falei que Deus morreu na cruz. Mas é a Bíblia quem diz isso, não sou eu, não. Quem diz é a Escritura. Mas como estão chamando as Escrituras de mentirosa e como estão mudando tanta coisa na Bíblia para que ela se adeque ao mundo dessa geração, essa geração iníqua, então a gente não fica surpreso, né? Mas a palavra de Deus diz que ele mesmo fez a expiação pelo sacrifício de si mesmo, o Deus encarnado. Ele veio experimentar por mim e por todos os eleitos aquilo que ele não quer que a gente experimente. Uma boa tarde, um shalom, e que Deus nos abençoe. Talvez eu demore um pouco a produzir esse trabalho, que eu estou com algumas dificuldades para manusear, né? Mas em breve nós estaremos fazendo vídeos falando sobre isso, sobre o pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecado? O que nós precisamos saber sobre o pecado? Porque a partir daí eu quero chegar de novo em um assunto que já foi tema de um vídeo, mas por causa dessa conversa com esse senhor, eu imagino que se ele falou e mais de 12 mil ficou falando quais com a minha cara, rindo de mim, então vale a pena a gente repetir a verdade, né? Vale a pena a gente repetir a verdade. Um bom fim de semana, que Deus vos abençoe.